Na aula passada nós falamos sobre a distribuição das tensões de cisalhamento na torção de seção circular, a distribuição de tensões de cisalhamento e também o ângulo de rotação, né? Então, para uma barra prismática, seção constante de seção circular com momento torsor constante, o deslocamento que a gente calcula é a rotação entre as extremidades. E essa rotação tinha uma expressão assim, o φ era T, o momento torsor, vezes o comprimento da barra, dividido por G e T, IP. Esse IP era o momento polar de inércia da seção transversal, π² sobre 32. Né? A distribuição de tensões de cisalhamento na seção transversal é essa, varia linearmente com a distância ao centro. E se eu quisesse a tensão máxima, eu faria o momento torsor dividido pelo WP. E esse WP era o momento polar de inércia pela distância máxima, lembram? O ρ máxima. Tá? Essas fórmulas valem seja a seção cheia ou vazada. Bom, o que nós vimos na aula passada também é que a torção que é bem resolvida pela resistência dos materiais é só aquela das barras de seção circular. Em outros casos, a gente precisa usar outras teorias, né? Mas o que a gente constata é o seguinte, esse é o caso de seção circular, né? No caso geral, as fórmulas não são muito diferentes. O φ vai ser também TL dividido por alguma coisa, né? É o G vezes alguma coisa. E essa coisa é uma propriedade geométrica da seção transversal que nós vamos designar por IT. Seria o momento de inércia à torção, tá? O IT só é o momento polar de inércia se for uma seção circular. Se for uma outra seção transversal, é uma outra coisa. Analogamente, a tensão de cisalhamento máxima vai ser o momento torsor dividido por alguma coisa. E essa alguma coisa é uma propriedade geométrica da seção que nós vamos chamar de W. É o módulo de resistência à torção. O W que aparece aqui só é o W polar, ou seja, o momento polar de inércia dividido pela distância máxima, se for seção circular. Se não, é essa a situação. Tá? Então, para nós, daqui para frente, as fórmulas são essas aqui. O que vai mudar de caso para caso é quem desempenha o papel de IT e de WT. Se for seção circular, é o momento polar de inércia e o momento polar de inércia dividido pela distância máxima. Tá? Bom, então, vamos ver um exemplo. Uma seção... nós não vamos resolver o exemplo, nós vamos só ver mesmo. Seção retangular. Essa é a distribuição de tensões de cisalhamento na torção para uma seção retangular, que é a mais comum para nós na engenharia civil, né? Esse problema não é resolvido pela resistência dos materiais, ele é resolvido pela teoria da elasticidade. E o que a gente constata, vejam que essa distribuição de tensões de cisalhamento está associada a um momento torsor com esse sentido, né? Veja que a tensão, ela aumenta. Imagina aqui esse retângulo que A é o lado maior e B é o lado menor, né? Então, se vocês pegarem aqui na metade da altura, de fato a tensão varia e fica maior conforme a distância ao centro, mas ela não varia linearmente. Né? Não são aquelas fórmulas da seção circular. A mesma coisa nessa direção. Tá? Se vocês considerarem agora, veja que os pontos mais afastados têm tensão máxima, né? Se vocês considerarem agora os pontos nessa borda, a tensão varia dessa forma. À medida que a gente vai subindo, a tensão vai aumentando e depois ela volta a cair. Ou seja, a máxima tensão de cisalhamento ocorre na metade desse lado. E aqui a mesma coisa. E mais,
a máxima tensão de desalhamento na seção inteira acontece na metade do lado maior. Tá? Se a gente for resolver esse problema pela teoria da elasticidade, vai descobrir o seguinte, que o WT que é aquele que a gente usa para calcular a tensão, né? Tensão máxima, vai ser uma constante alfa vezes A vezes B ao quadrado. E o IT, aquele que a gente usa para calcular a rotação, vai ser uma constante beta vezes A B ao cubo. Tá? E essas constantes alfa e beta, elas dependem da relação A sobre B. Né? Então veja, que do jeito que eu fiz aqui, A é sempre maior. A relação A sobre B é sempre maior do que 1. Para cada valor dessa relação, uma tabela aqui que compila os resultados obtidos pela teoria da elasticidade diz quem são as constantes alfa e beta. Por exemplo, numa seção quadrada, a relação é 1, o alfa é 0,208 e o beta é 0,141. Uma seção um pouco mais alta, em que a altura é 3 vezes a largura, isso aqui já sobe para 0,267 e esse aqui sobe para 0,263. Tá? Esse eta aqui, nem me interessa, ele dá a relação entre essa tensão aqui e essa. A tensão máxima no lado menor e a tensão máxima no lado maior. Tá? Então isso aí não tem jeito, é teoria da elasticidade, a gente tem que consultar as tabelas, né, se a gente quiser calcular a tensão de desalhamento máxima na seção retangular. Mas ainda assim esse resultado vai nos ajudar a calcular de forma, pelo menos de forma aproximada, as tensões num outro caso muito importante, que é o seguinte. Veja o que está acontecendo com essas constantes alfa e beta aqui, à medida que a relação A sobre B está aumentando. O alfa está subindo e vai parar em 1/3, né, quando a relação tende a infinito. E o beta também. Ele vai subindo e vai parar no mesmo 1/3. Eles ficam iguais, o alfa e o beta, né? Por que esse caso aqui é interessante para nós? Não porque eles são iguais. Ele é interessante pelo seguinte. Imaginem se fosse um retângulo muito compridão, assim. A relação A sobre B é muito grande. Como é que é a distribuição das tensões de cisalhamento nesse retângulo? Bom, se vocês pegarem uma posição qualquer aqui, a distribuição vai ser alguma coisa assim, né? Não linear. Tá? Eu vou simplificar a minha representação indicando assim, ó. Vai ter um pedaço com tensão para baixo aqui e um pedaço com tensão para cima aqui. Tá? Com uma distribuição desse tipo. E isso vai acontecendo ao longo da altura. E lá, quando chega lá para cima, a tensão diminui, né? Essa é a distribuição das tensões de cisalhamento, tá? Bom, então, vamos imaginar que eu tenho uma seção transversal assim, ó. Eu vou desenhar aqui de forma simplificada. Vou desenhar a seção só assim, tá? Então nós vamos entender que essa seção, ela tem aqui um comprimento que eu vou chamar de S1, aqui
um comprimento S2 e aqui um comprimento S3. E a espessura é constante delta. Tá? E esse delta para nós é muito menor que as outras dimensões características da seção, por exemplo, qualquer um desses S's. Tá? Esse tipo de seção é chamada seção delgada aberta, né, por razões óbvias. É delgada porque o delta é muito menor do que as outras dimensões. O fato é que numa seção transversal como essa, a gente constata que a distribuição de tensões de cisalhamento tem esse jeitão aqui. Se eu considerar uma região como essa, vai dar uma distribuição que tem esse aspecto. A tensão desce de um lado e sobe do outro. E isso não faz muita diferença se a seção é dobrada desse jeito ou é retificada, como a gente costuma dizer. Então, se vocês desenham, eu vou imaginar aqui o que a gente chama de perfil retificado. O perfil retificado tem uma altura S, essa altura S aqui é a soma dos SIs. Tá? E essa largura aqui é a espessura delta. Tá? Esse é o chamado perfil retificado. A distribuição das tensões nesse perfil tem esse aspecto. E não é muito diferente se o perfil for reto ou assim como está indicado nesse caso. Tá? Então vejam, se isso, em termos de distribuição de tensões, se comporta como se fosse uma seção retangular compridona, devem valer os resultados da seção retangular para quando a relação A sobre B tende a infinito. Né? Quando a relação A sobre B tende a infinito, o que dá, hein? É essa coluna aqui. Quando a relação A sobre B tende a infinito, tanto o alfa como o beta valem 1/3. Né? Então, o WT vai ser 1/3 de AB2 e o IT vai ser 1/3 de AB3. Aí é só uma questão de adaptar a notação. Né? Então, nesse caso, o W, a torção. Isso só para deixar bem claro, isso aqui é para quando a relação A sobre B tende a infinito, né? A sobre B tende a infinito. Tá? Então, o W que a gente vai usar para calcular a tensão máxima vai ser 1/3 de AB2. O A vai ser o S e o B é delta, né? Então é 1/3 de delta ao quadrado vezes S. Esse é o W da seção delgada aberta. E o IT vai valer 1/3 também, né? De delta ao cubo vezes S. Tá bom? Então, adaptando o resultado de uma seção retangular para a situação em que ela é bem comprida, a gente consegue obter esses valores que são os usados para determinar a tensão máxima e o ângulo de rotação na seção delgada aberta. Tá?